Já dizia ele quando começava os seus vídeos, ele dizia assim: meus amigos e minhas amigas, que felicidade estar mais uma vez com você aqui na nossa TV, Carlos Rosa. Eu estou falando dele, o saudoso Carlos Rosa. Carlos Rosa me ajudou muito no início da minha transição. Carlos Rosa não era 100% um ateu cético, aquele ateu dizia não tem nada por aí. Ele não acreditava em Deus nenhum, essa é uma verdade. Sobre o Deus bíblico, ele era 100% ateu. Mas ele tinha uma certa crença que era dele nos chamados senhores do karma, que era uma ideia de uma certa justiça natural, de que tudo que você faz aqui, se você não pagar aqui, você vai retornar em uma nova encarnação para pagar. Era o que ele pensava. E ele falava também de que ele acreditava em extraterrestre, e aquela coisa toda, e energia, tinha uma pedra, assim como essa pedra, ele dizia que ele colocava no sol para energizar, tinha aquela coisa dos incensos, ele, numerologia cabalística, o ensinamento como ter sucesso na vida, então ele tinha tudo isso. Mas, quando alguém perguntava, você acredita em Deus? Ele falou, fez um vídeo dizendo, eu acredito em Deus. Quem? O Deus de Spinoza. Mas era uma crítica, porque o Deus de Spinoza também era uma crítica de um escritor chamado Baruch de Spinoza, que era ateu, e que ele disse, já que todo mundo inventa Deus, por eu vou inventar o meu, e vai ser o melhor. E ele inventou, eu vou inventar aquele que ele está nas montanhas, ele não está em templo nenhum, que ele está no sorriso da criança, que ele está nos melhores lugares ali, e quer que você viva, não está nem aí com a sua vida miserável, ele não está pedindo sua oração nem sua adoração, você faça da sua vida o que querer, usufrua do que é melhor. E era uma crítica de Spinoza sobre deuses. Aí quando perguntaram ao Albert Einstein, um dos homens mais inteligentes que pisaram aqui na Terra, uns terráqueos mais inteligentes, perguntaram se ele acreditava em Deus, ele disse sim, o Deus de Spinoza. Como quem diz, se tiver que acreditar em um, é melhor aquele. Só que o Einstein não acreditava em Deus nenhum, também era um ateu. Depois apareceu uma carta que foi leiloada nos Estados Unidos, não tem muito tempo. E nesta carta ele declarando o seu ateísmo. Um cara muito inteligente, muito inteligente. Tá, aí acho que o criador da teoria da relatividade, um cara hiper inteligente. E o Carlos Rosa, ele entrava muito nessa e para encher o saco ele falava isso, mas quando ia falar sobre deuses, divindades, ele batia no peito e dizia ser ateu. E aí perguntaram para ele sobre o diabo, né? Sobre o diabo existe? Ele fez esse vídeo maravilhoso e ele falou que significava a palavra diabo, ou Lúcifer, ou demônio, coisas assim. E eu vou deixar ele falar um pouco aqui, e ele vai explicar um pouco, e logo em seguida eu volto. Uma rapidíssima vinheta. Deixando claro, preste atenção, gente. Quando você ouvir qualquer pessoa que possa falar alguma coisa que você aprende, talvez nem tudo que a pessoa fala você vai crer na pessoa. Você tem que fazer assim, igualmente você chegar na padaria e comprar aquele frango assado, aquele frango que fica rodando ali, que é chamado televisão de cachorro, fica ali. Você compra o frango, traz para casa, mas você não vai comer tudo que está no frango, você vai usufruir da carne ali, mas aquela pele, ou então aquele osso você vai jogar fora. Então, do mesmo jeito, você tem que ouvir as pessoas. E algumas coisas do Carlos Rosa eu não pegava para mim, mas algumas coisas dele sim. Saudoso, né? Manda até um abraço para a esposa dele, que prosseguiu com o canal, depois eu não sei se continuou, porque por não ter a mesma audiência que tinha o Carlos Rosa, a Ângel Rosa, viúva do Carlos Rosa, um abraço. Vamos ouvir aqui o Carlos Rosa neste vídeo aqui, que é um restante de um vídeo onde o vídeo tem um tema, o diabo existe? Professor Carlos Rosa vai explicar se de fato realmente o diabo existe. Vamos ouvir aqui. Então, minha amiga, meu amigo, se você não sabia, fique você sabendo que a palavra Satã deriva dos negros que vinham do sul.
e não tem nada a ver com demônio, ou com Lúcifer, ou com qualquer desgraça que lhe ensinaram. Essa é que é a grande verdade. O papel aceita qualquer merda que você escreva nele, e isso começa a espalhar. O idiota escreveu uma coisa chamada Lúcifer e disse que Lúcifer era um anjo. Lúcifer, aquele que tem a luz e que se rebelou. Rebelou? Que porra é essa? Um anjo no céu rebelado? Isso não tem o menor sentido. Não tem nenhum sentido. Como é que no céu, onde nos prometem todas as coisas boas, pode haver um cara rebelado, um renegado? Aquele cara que deu de frente com Deus e que hoje é muito mais poderoso do que o Deus, porque a desgraça está espalhada no mundo inteiro. Deus não consegue acabar com nada. Essa é que é a grande verdade. A violência está estampada em todo lugar. Você abre a televisão, essa merda, essa desgraça, esse câncer. Você abre isso e só vê 24 horas desgraça, desgraça e desgraça. 90% de toda a desgraça causada por uma única coisa: religião. O câncer da humanidade. A esse caso, um dos maiores filósofos do século XX, chamado Bertrand Russell, tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim: o mundo todo seria feliz se não existissem religiões. E aí você pode me perguntar, antes de você fazer o seu comentário aqui embaixo, eu vou já lhe responder. Se você perguntar, professor, existe alguma religião que preste? A resposta é uma só: nenhuma. Simplesmente isso. Acabou-se. Porque todas têm dogmas. E quando você tem dogmas, não vale nada. Absolutamente nada. Só serve para uma coisa: aliená-lo. Só tomar seu dinheiro, usá-lo de maneira perniciosa para beneficiar alguns. Todas, sem exceção de nenhuma. Não existe nenhuma religião que preste, porque não existe nenhum Deus. Sinto muito. Você é o cara, você é Deus. E Satã, Satã foi inventado. Era aquele cara que vinha do sul. Não sabia disso? Agora você é um pouco menos ignorante do que há 5 minutos atrás. Se gostou, deixa aí um comentário. Clique aí no joinha, mande para os seus amigos. Se não gostou, deixa um comentário também. Pois muito bem. Cara, essas palavras do professor Carlos Rosa me ajudaram muito no início, porque a forma de falar, de se expressar com tanta autenticidade, né, força, preparação, um cara que estudou muito, e pelas poucas palavras do Carlos Rosa aí, mostra que ele não acreditava em nada, em Deus nenhum. Ele tinha uma forma de realmente conversar com as pessoas, passar para as pessoas. Ele era um orientador, ele dava consulta de orientação. Inclusive, um amigo meu que hipnólogo, que fez uma live comigo, ou seja, ele participou de uma live, que é o Max Machado, tinha também um certo apreço pelo Carlos Rosa. Carlos Rosa nos deixou muita saudade. E os vídeos dele estão aí, né? Ele se foi, mas os vídeos estão aí por muitos e muitos e muitos anos. Assim como os meus e os do Jason Ferreira e de outros aqui. Amanhã, depois eu não estiver mais aqui, tem aí mais de 1.500 vídeos na internet. Eu não acredito que o YouTube vai apagar esses vídeos, né? Não tem como. Então vai ajudar muita gente no futuro. Então, o professor Carlos Rosa, quando ele fala sobre essa questão de demônio, ele está deixando claro, ele traz por conhecimento como foi que foi inventado esse negócio de demônio. Porque foi misturado, né? Misturou.
invento de deuses, assim como invento de demônios, invento do bem e do mal. E na verdade o bem e o mal, essa expressão bem e mal, ela é uma expressão bem religiosa. Mas dentro do mundo natural, o bem e o mal são aplicados assim: destruição do lado negativo e benefício do lado positivo. Então, benefícios e malefícios. Ou seja, o que eles chamam de bem e mal, chamamos de bem de caridades, de honestidade, de saúde, de bem-estar. Chamamos de amizade, carinho, amor, afeto, consideração, tudo isso do lado positivo do bem. E do lado do mal chamamos de crimes, destruição, chacinas, né? Catástrofes, muitas catástrofes, desastres naturais, o mal. Então, o bem e o mal na Terra são duas coisas, positivo e negativo. Bem, positivo, mal, negativo. E em qualquer lugar deste universo, se tiver ser vivo vai ter o bem e o mal de forma negativa e de forma positiva. E uns tentando destruir os outros, uns tentando se dar bem diante dos outros. Essa é, como dizia o Carlos Rosa, que é uma grande verdade. Então a vida, ela é física, ela é natural. E esses deuses, esses espíritos, essas entidades foram criadas para controlar a mente das pessoas. As pessoas são totalmente enganadas por essas criações mentais que manipulam a mente humana desde a infância, e as pessoas começam a se escravizar daquilo desde a infância também, e vão para templos, mesquitas, paróquias, igrejas, do que você quiser apelidar, sinagogas, o que você quiser apelidar, que é chamado de templo ou de local de reunião de suposto sagrado. Tudo isso é criação humana para manipular e monitorar pessoas e sacrificar pessoas. Então, pessoas que estão dentro de suas denominações, de suas religiões, com medo de demônios e com medo de deuses, são pessoas que foram redondamente enganadas. Quando você começa a olhar para os lados e olhar para cima, eu aprendi isso com um amigo meu chamado Cleiton, que sempre assiste os meus vídeos, inclusive sobre o Carlos Rosa. Cleiton também assistia muito, mas ele falou, mas teve uma hora que eu deixei de assistir, porque ele falava de negócio de extraterrestre, essas coisas. Era um tipo de crença dele, mas quando ele puxava para o lado racional, ele dava show de bola, ele dava show. Então, como eu falei, você tira o lado que você não concorda, e o lado que você concorda vai lhe ajudar demais. Então, você quer começar uma transição com um pouco de conhecimento de como se desligar de religião, principalmente de vertente cristã, começa a assistir uns vídeos do Carlos Rosa, professor Carlos Rosa. Começa a assistir para você ver. Ele não media as palavras, ele falava o que ele tinha vontade de falar, mas ele falava muitas verdades, cara. Então, um cara que era odiado pelos evangélicos, porque ele disse que não gostava de evangélico, aquela coisa toda, mas ele também respeitava muito o ser humano. E ele tinha uma filha evangélica que em um determinado vídeo ele falou, eu tenho uma filha que ela é burra, porque ela é evangélica. E a filha mandava versículos para ele e ele ia lá e fazia dissertação dos versículos de forma racional, sensacional. Deixou saudade, mas estamos aqui cumprindo com o trabalho racional. Tem uma certa diferença dele em questão de pensamento, pouca diferença, mas quando puxava para o lado racional, cara, essa fala dele aí sobre demônios, sobre Satã, eu tenho que aplaudir, sensacional. E por isso que eu fiz questão de trazer esse trecho aqui e dizer para você que está em transição ainda e está sendo dificultoso para você. Muitas vezes você se sente rejeitado, rejeitada no meio da sua família, em determinada sociedade, onde quer que seja. Se preocupe não, que é uma fase, as pessoas vão se adaptar com você. Porque
Se os deuses não vão te destruir, demônios muito menos, dificilmente pessoas também vão te destruir se você deixar. Pode ser que aconteça, ser humano não é brincadeira. Mas o que você tem que fazer é se preparar psicologicamente para suportar os baques deste planeta tão enganador, desta humanidade tão enganadora, e lutar pela sua própria humanidade. E o Deus de você é você mesmo, assim como o Carlos Rosa falou. Um abraço, fico por aqui. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, foi mais um vídeo, mas eu volto, e eu vou voltar com novos argumentos e novas indagações em outras edições. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade, com Antônio Galvão.